Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, né? A mais uma vez, nós estamos aqui para meditar sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Ele possa, né, nos dar sabedoria, discernimento, para entender o que o Senhor quer falar conosco e que este vídeo possa edificar a sua vida, amém? Irmãos, eu quero deixar para vocês a palavra do Senhor que se encontra em Daniel, no capítulo 12, amém? Daniel, capítulo 12, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Irmãos, este versículo desta palavra está falando ali quando Deus ele dá a revelação a Daniel sobre os fins dos tempos, sobre quando estiver perto de ser consumado tudo aqui nessa terra. Então, nós vemos pelos cumprimentos, pelo que tem acontecido, que nós estamos vivendo neste tempo. Um tempo de muita impiedade, um tempo de muita maldade, um tempo em que o amor de muitos estão se esfriando, tempos de batalhas espirituais, né? Então aqui nós vemos que a palavra do Senhor está nos dizendo que muitos serão purificados e embranquecidos. Muitos serão purificados e embranquecidos. Por quê? Muitos precisam passar pelo processo da purificação para herdar o reino dos céus. Então o Senhor ele já tem feito isso no nosso meio, no meio do nosso povo, dos filhos de Deus. Muitos são as pessoas que Deus ele tem purificado. Para uns ele está purificando para pregar a palavra, para anunciar o evangelho. Outros o Senhor está purificando, embranquecendo e o Senhor está recolhendo para não perecer. Porque nós, irmãos, estamos vivendo em batalhas espirituais. Muitos não acreditam, mas a realidade é esta. Estamos passando por momentos de batalha. Às vezes nós passamos coisas que nós ficamos assim, mas como? Por que isso está acontecendo? Não é mesmo? Às vezes tem coisas que nós passamos, batalhas espirituais que nós passamos, que a primeiro momento nós nos assustamos, mas o Espírito Santo ele vem e nos revela, né? Então nós estamos passando pelo momento de purificação do Senhor nas nossas almas. Aqueles que são do Senhor estão sendo purificados, estão sendo limpados, aleluia. Muitos dos servos do Senhor estão passando provações muito grandes, mas isso é para salvação, amém? Né? Muitos nem serão provados. Olha para você ver. Muitos serão provados. Irmãos, nesta parte nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos passando por provas, mas será que nós estamos preocupados em ser aprovados pelo Senhor? Né? Será que nós estamos tomando cuidado com circunstâncias que têm nos acontecido? O Senhor ele tem colocado, ele tem permitido muitas provações. Porque para entrar no céu não vai ser de qualquer maneira. Nós precisamos ser provados para sermos aprovados pelo Senhor. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo para que ele nos dê estrutura, para que nós venhamos passar pelos processos. Nem às vezes uma pessoa fala assim: ah, mas se fulano se tornou um presbítero, se fulano se tornou alguém aqui nesta terra, é porque ele foi aprovado por Deus. Irmãos, e não é assim. Na verdade, nós estamos sendo provados a todo instante. Só seremos realmente aprovados pelo Senhor, sabe quando? Quando o Senhor voltar.
quando o nosso corpo se transformar em glória. Aqui nós estamos passando processos. Não é assim, eu já estou salvo. A salvação, irmãos, não é num piscar de olho. A salvação é em processos que o Senhor permite nós ir passando. A todo momento o Senhor tem nos purificado. A todo momento o Espírito Santo ele precisa nos mudar, nos transformar. Se nós não estivermos passando pelas purificação e pelas provações, nós não estamos agradando ao Senhor. Mas se você tem passado por processo de purificação, processo por provas, se alegra. Amém? Se alegra porque é o Senhor te preparando para morar com o Senhor na glória. Louvado é o nome do Senhor. Mas os ímpios são diferentes, não é mesmo? Os ímpios estão sendo aprovados. Eles não estão passando por provas, não. Eles estão se entregando a cada vez mais à impiedade, ao pecado, porque a Bíblia fala nos últimos dias, aquele que é sujo, suje-se mais. E o limpo, limpe-se mais. Então os ímpios, eles não entendem o que tem acontecido. Eles estão cada vez cometendo mais impiedades, achando que está tudo bem, né? Que aqui pode fazer o que quiser, que não vai ter o juízo. Mas, irmãos, o juízo do Senhor está às portas e nós precisamos buscar a presença do Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, você que está me ouvindo, me vendo neste momento, em nome de Jesus, se revista do Espírito Santo. Se você não tem orado às madrugadas, comece a orar nas madrugadas. Comece a buscar nas madrugadas pelo revestimento do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, para que você possa vencer cada obstáculo, cada luta. Irmãos, porque se nós não revestirmos do Espírito, o que acontece? Seremos enganados. O Espírito Santo a todo tempo sempre está nos mostrando e nos alertando para que nós venhamos vigiar, porque há muitas introduções, muitas coisas que estão infiltrando na vida de muitas pessoas. Nós não vigiarmos, nós podemos ser uma dessas pessoas que vai ser enganada por falsos profetas, por pessoas gananciosas, pessoas que muitas das vezes não estão buscando verdadeiramente o Espírito Santo, estão buscando discípulos após si. Estão preocupados com as coisas terrenas. Irmãos, vamos tomar muito cuidado, amém? O céu, irmãos, para nós ir para o céu, para nós ser salvos, irmãos, é preciso uma mudança geral na nossa vida. É necessário uma transformação por inteiro. Por isso que a Bíblia fala, santificai-vos em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Precisamos estar conforme a vontade do Senhor. E como nós vamos estar segundo a vontade do Senhor? Buscando a intimidade com Deus. Não tem como você ouvir a voz de Deus se você não ora, se você não vive uma vida de oração, se você não vive uma vida de meditação na palavra de Deus. O Senhor nos convida a conhecer e a prosseguir em conhecê-lo, para que nossas veredas, para que as nossas vidas estejam ali conforme a vontade do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que nós não venhamos ser contaminados pelo pecado. Que nós não sejamos contaminados pelas mentiras que o inimigo tem semeado, como está lá escrito na palavra do semeador. Né? Ali o semeado, ali, né, aqueles homens semearam ali o trigo. Mas quando eles adormeceram, vieram o inimigo e semeou juntamente ali o joio. Então nós temos que tomar cuidado para que na nossa vida não venha a ser semeado coisas que desagradam ao Senhor. Mentira, engano. Tirar Jesus do centro, irmãos. Jesus, ele é o centro de tudo.
Para nós ser salvo, não vai precisar de uma tradição, não vai precisar ali de você fazer algo ali, né, um sacrifício, algo do tipo. Porque Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Ele sacrificou a sua vida na cruz do Calvário para nos dar direito à salvação. Para você ser liberto dos vícios, você não precisa passar pelo assim como posso dizer, irmãos, fazer algo, algum ritual para você ser liberto. Você precisa de Jesus. Você precisa ler a palavra e absorver a palavra e guardar a palavra de Jesus no seu coração. Para você ser curado, ser transformado, você precisa somente de Jesus, é a sua fé em Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Nem nós, irmãos, não estamos debaixo de maldição. Aqueles que são filhos, eu falo filhos, aqueles que são filhos de Deus não estão debaixo de maldição. Estão debaixo de quê? Do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa um ritual para isso, para nós ser libertos de maldição, para nós ser libertos de maldição hereditária, isso, aquilo, outro. Não. Porque se nós acharmos que nós precisamos de um ritual para ser liberto de maldições, nós vamos estar descartando o sacrifício de Jesus. Nós vamos estar descartando o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Nós estamos dizendo como assim, não, Jesus, o teu sangue não foi suficiente, o teu sacrifício não foi suficiente. E nós sabemos que foi, irmão. O sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito, que traz libertação, que traz cura, transformação. Né? Ele se fez maldito por nós. Ele passou todo aquele sofrimento para nos livrar da ira. Como, irmão, supondo, às vezes, né, supondo você é um cristão e você está aí com a sua mente acreditando que você está debaixo da maldição hereditária de um pai ou de uma mãe ou de um tio, de algum parente. Como você vai estar debaixo de uma maldição se você nasceu de novo? Pensa para você ver. Se você desceu as águas do batismo, se você se batizou, você ali desceu as águas, você não é mais aquela pessoa. Deus, ele não te olha como você era antes. Porque para Deus, ele jogou os seus pecados, ele jogou maldição, ele jogou todo o mal ali no mar de esquecimento. Foi destruído, foi apagado, irmãos. Foi apagado quando você aceita o sangue de Jesus sobre a sua vida. Quando você aceita ali que Jesus, ele é o sacrifício perfeito, que não precisa ritual, porque ele é tudo, ele é a libertação, ele é a vida, ele é o caminho, ele é tudo. Se você aceita esse sangue sobre você, então não tem como você estar debaixo de maldição. Outra coisa, se você recebeu o batismo com o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Você acha que o Espírito de Deus vai habitar em você e vai continuar sobre a sua vida a maldição? Mas como assim, irmãos? Não tem como a fonte ela ser salgada e doce ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que o Espírito de Deus, porque a confirmação que nós somos de Cristo, a confirmação que nós somos salvos, é o batismo com o Espírito Santo. É o falar em línguas, é profetizar, né? É a manifestação do Espírito Santo em nós. É Deus morando em nós. Então, se a partir do momento que Deus ele mora em nós, não tem como haver maldição. Não tem como haver em nós necessidade ali de ritual para sermos libertos. Por quê? Porque Jesus ele é a fonte da vida. Jesus ele é a fonte da salvação. Né? Não tem como. Aí muitas pessoas acreditam que não, que está debaixo de maldição hereditária. Porque o pai, porque não sei o quê, porque o pai pecou, porque o pai foi mal, aí agora o filho... Irmãos, não, isso não...
Quando nós olhamos no Velho Testamento, lá atrás, beleza, no início fala sobre isso, mas quando nós chega lá para Jeremias e Isaías, Deus fala que ele não iria cobrar mais o pecado do pai no filho. Cada um vai se responsabilizar pelos seus próprios erros. Então, muitas das vezes, se nós carregamos algo em nós, é porque verdadeiramente nós não aceitamos o sangue de Jesus sobre nós. Nós não estamos tendo fé no sacrifício de Jesus. Aí nós achamos que precisa ritual, nós achamos que precisa um jejum prolongado, nós achamos que precisa de algo para quebrar. É a mesma coisa, irmãos, de por exemplo, vamos supor, na sua casa você tem um filtro de água e você está sentado na sua mesa. Você sabe que o filtro de água está ali, que a água é para matar a sua sede, certo? Só que aí você quer matar a sua sede, mas você não quer se levantar e ir até o filtro beber água. Aí você vai ficar com sede. Não tem como você receber a água, ela vir até você como se fosse uma ilusão, uma mágica do inimigo. Você precisa se levantar, se posicionar e ir até o filtro e tomar água, e assim você vai matar a sua sede. Jesus, ele é da mesma forma. Jesus está escrito aqui, irmãos, na palavra, o que ele fez por nós. Jesus aqui, ele mostra, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a libertação, ele é a cura, ele é tudo. Depende de nós nos posicionarmos, nos levantarmos e ter fé nele. Porque se nós não tiver, não vai acontecer algo sobrenatural. Entende? Precisamos ter fé. Precisamos buscar. Jesus, ele é a fonte. O Espírito Santo, ele quer encher a cada um de nós com o Espírito, com a presença dele. Mas nós precisamos nos levantar e ir até a fonte. Nós precisamos nos levantar e parar de ouvir, fulano falou aquilo, ciclano falou aquilo e tal. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos realmente ver, está batendo com as escrituras sagradas, está conforme a vontade do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos buscar, por quê? Porque estamos vivendo no tempo de engano, de mentira, no tempo de impiedades. Amém? Irmãos, eu quero deixar também para vocês Lucas capítulo 9, versículo 23. Este versículo, essa semana, o Espírito Santo de Deus tem me dado, essa semana que passou, ele tem me dado muito esse versículo, e hoje, na madrugada, o Espírito Santo de Deus tornou a me dar esse versículo, e eu quero compartilhar ele com vocês, amém? Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita ao homem granjear o mundo em todo, perdendo-as ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos anjos. E em verdade vos digo que Deus aqui estão alguns que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Irmãos, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos seguindo a Jesus? Nós estamos seguindo a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus? Será que nós estamos vendo Jesus como verdadeiramente Ele é, que Ele representa na nossa vida? Irmãos, vamos nos despertarmos. Vamos nos despertarmos, porque o Senhor, Ele quer que nós estejamos conforme a palavra do Senhor. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, acha-la, esse salvará. Irmãos, nós estamos negando a nossa vontade por causa do Evangelho de Jesus?
Nós estamos renunciando algo por causa do Senhor. Porque hoje é muito fácil, é muito fácil alguém dizer, eu amo Jesus. Mas será que nós estamos renunciando a nossa carne para fazer a vontade do Senhor? Ou será que às vezes buscar a Deus, muitas das vezes, tem sido algo pesado, algo difícil? Ou tem sido um prazer, uma alegria nossa, dobrar os nossos joelhos, orar, clamar, jejuar, meditar a palavra de Deus? Porque a carne, irmãos, o homem terreno, ele não quer meditar na palavra, ele não quer orar, ele não quer buscar, ele quer o quê? Desfrutar daqui. Por isso nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus. Para seguir a Jesus, precisa renúncia, precisa mudança, precisa dedicação ao Senhor. Viver uma vida separada para Cristo. Porque se nós querer ganhar aqui, nós vamos perder tudo. Até o que nós não temos, nós vamos perder. Mas se nós renunciar, se nós ali querer fazer a vontade do Senhor, viver conforme a vida do Senhor, conforme a vontade do Senhor, se nós querer morrer para o mundo e viver para Cristo, nós seremos salvos. Não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro aqui. Uma estratégia do inimigo que tem sido muito grande. O diabo ele tem colocado na mente das pessoas que precisam possuir, precisa comprar, precisa isso, precisa aquilo. Pessoas estão cada vez mais, estou dizendo de cristão, os cristãos estão cada vez mais presos ao dinheiro, coisa que precisa ser mudada na nossa vida. Porque não adianta nada nós ter tudo aqui, irmãos, nós perder a salvação. E por causa do dinheiro, muitos estão se corrompendo. Muitos estão negando a Jesus. Muitos estão correndo para um lado e para o outro, preocupado com o dinheiro, está se esquecendo de buscar a presença do Senhor, está se esquecendo que a maior riqueza o Senhor nos deu, e a riqueza que Deus nos deu, irmão, não está aqui. Quando nós olhamos, saímos e olhando a natureza, olhamos as belezas que há nesta terra, nós podemos contemplar e ver que tudo isso aqui é passageiro, tudo será destruído. Igual tem gente que se impressiona demais com grandes construções, com prédios luxuosos, com casas enormes. Irmãos, tudo vai ser destruído. Para que ficar iludido com essas coisas? Nós não temos que ficar iludido com essas coisas aqui, que isso será destruído. Eu falo com os irmãos que quando eu vejo uma construção muito grande, eu me lembro da palavra e eu imagino pessoas gastando ali tanto dinheiro para construir essas construções tão grandes, que muitas vezes serão usadas pelo anticristo para afligir os crentes, para matar muitos dos nossos, talvez até nós mesmos, nós não sabemos, o Senhor sabe. Então, não precisa nós ficar preocupado com o dinheiro, com as riquezas, irmãos. A riqueza que nós precisamos buscar é o que vem do Senhor. Buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Pessoas perdendo a sua saúde, pessoas perdendo a família, pessoas perdendo de aproveitar coisas tão grandes que Deus deu elas. Elas estão perdendo de aproveitar coisas maravilhosas que Deus fez, só por causa da ganância do dinheiro. Por achar que o dinheiro é a solução. E o dinheiro não é a solução, meu irmão. O dinheiro não é a solução, meu irmão. A solução para a nossa vida se chama Jesus. É nós estarmos prostrados diante do Senhor. É nós estarmos buscando a presença de Deus. Amém? Porque aqui no final a palavra está dizendo que aquele que se envergonhar do Senhor também será envergonhado. Aqui tem duas partes, irmãos. São várias coisas que uma mulher pode estar negando Jesus, mas algumas delas. Você nega Jesus quando você peca. Quando você está ali pecando, quando você está no ato de pecado, você está negando a Jesus. Você está envergonhando ao Senhor. E o Senhor, Ele não quer isso para você. Amém? Você está envergonhando, você pode ali não estar indo para o céu, porque você tem vergonha de dizer que você é cristão.
Você tem vergonha de louvar, você tem vergonha de pregar, você tem vergonha de expor o seu amor por Cristo. Cuidado, isso pode te levar à condenação. Porque se você tem vergonha das palavras do Senhor, se você tem vergonha de demonstrar que Cristo é o centro da tua vida, naquele grande dia, Ele também vai te negar. Para também aqueles que pregam a palavra, aqueles que receberam ferramentas, dons espirituais, que verdadeiramente têm intimidade com Deus, que vivem uma vida de oração, que vivem uma vida de busca. Você, se o Espírito Santo te mostra algo, você não passa. Você está tendo vergonha de Cristo. Você está ali envergonhando as palavras do Senhor. E você pode ser envergonhado naquele grande dia. Então não tenha vergonha de expor a sua fé. Não tenha vergonha de orar, de clamar, de adorar, de exaltar o nome do Senhor. Porque Ele não teve vergonha de passar por aquelas ruas de Jerusalém, carregando aquela cruz. Ele não sentiu vergonha de usar aquela cruz com sangue pingando no seu rosto. Ele não teve vergonha de estar exposto ali, pregado naquela cruz para te salvar. Não se envergonhe das palavras de Jesus. Não volte atrás, não abandone a sua cruz, não abandone Jesus, não abandone o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja fiel até o fim e você receberá a coroa da vida. Amém? Então entre na batalha, irmãos. Batalha de oração. Tem muitos aí, né, que estão por aí, vamos dizer assim, entrando em batalhas terrenas aqui nessa terra. Tem muitos aí entrando em debates, né, em coisas que geram contenda, coisas que o cristão ele não é conveniente ele entrar. Porque a batalha do cristão não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, contra as potestades do inferno. Então entre na batalha, a batalha do céu. Entre na batalha de oração. Ore pela sua vida, ore pela sua casa, ore pela igreja, ora pelas crianças, pelos jovens, pelos os afastados, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Entre na batalha que é a batalha que Deus quer que nós entre. Deus não quer que nós entre em contenda, em política, em debate, em futebol, em outras coisas. O Senhor quer que nós entre na batalha da oração. Ore mais. Entre na batalha espiritual. Seja um guerreiro que não teme, mas que está buscando a presença do Senhor, que está pelejando contra as forças do mal. Porque os dias estão sendo maus. E só vai permanecer de pé aqueles que se revestirem da armadura de Deus, que estiverem orando, que estiverem buscando. Porque, irmãos, aquilo que os nossos olhos não vê, o Espírito Santo de Deus ele revela. Deus ele não deixa um servo dele, uma serva dele enganado. Um homem ou uma mulher que vive de oração, que vive aos pés de Cristo, quando o inimigo acha que está vindo para destruir, o Espírito Santo de Deus já revelou há muito tempo e o laço já caiu por terra. Então viva uma vida de oração. Entre na batalha de oração. Amém? Entre na batalha verdadeira que o Senhor quer que você entre. Muitos estão entrando em batalhas que não convém. Batalhas que vai trazer morte espiritual. Batalha que vai trazer contenda. Batalhas que vai gerar coisas ruins para a vida espiritual. Então entre na batalha que edifica, fortalece e te renova. Oração. Viva de oração, meu irmão. Acorde orando, deite orando. Esteja, quando você estiver à sua mesa, esteja em oração. A Bíblia manda nós orar, vigiar para que não caiais em tentação. Viva uma vida de oração, para que você não pereça, para que você não seja enganado, para que você esteja com o Senhor na glória, quando Ele voltar. Amém? Receba essa palavra? Glória a Deus. Que você receba essa palavra, que esta palavra possa edificar a sua vida, abençoar cada dia mais, que você possa crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você não desista, amém?
persevera. Irmão, estou passando por uma batalha, às vezes na minha mente, clame o sangue de Jesus. Entre em oração e você vai vencer esta batalha. Não se prostre. Amém? Não alimente sentimentos e pensamentos mal. Se alguém te feriu, perdoa. Se você feriu alguém, peça perdão, se humilha. Se você precisa, né, de reconciliar, se você precisa de ir até alguém para você pedir perdão, vá, enquanto é tempo. Amém? Quantas vezes nós devemos perdoar, Senhor Jesus? 7 vezes ao dia? 70 vezes 7. Irmãos. Então, busque estar com seu coração limpo na presença do Senhor. E lembre-se, estamos vivendo em batalhas espirituais que só iremos vencer se nós vivermos uma vida de oração. Nós orar, irmãos. Não é ficar, irmã, ora por mim. Irmã, ora... Não, você precisa orar. Se você quer matar a sua sede, vá até a fonte. A fonte, ela é Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço da missionária Sara e até mais.